Sorocaba, uma cidade polêmica onde o número de habitantes aumentam a cada ano. Que o prefeito vive no TikTok, tem nome de fruta e é investigado pela Polícia Federal por supostos desvios que ultrapassam 100 milhões na área da saúde, algo normal no Brasil. Hoje, vamos saber se Sorocaba é uma cidade que vale a pena morar, desde salários, educação e até segurança. Eu sou o Fê, bora comigo no vídeo do Explora Brasil. Sorocaba é uma cidade que tem muita história, que remontam lá do período da colonização e tem mais de 370 anos de existência. E por isso, vamos começar analisando a população de Sorocaba. Para começar, vamos falar de gente. E olha, Sorocaba tem atraído muita gente. Segundo o censo do IBGE, entre 2010 e 2022, a cidade ganhou mais de 137 mil novos moradores. É um salto de mais de 23%. Imagina só, é como se uma cidade inteira tivesse brotado por lá. E a estimativa populacional atual, fornecida nos dados, já apontam para mais de 757 mil habitantes. É um crescimento que impressiona, não é verdade? Geralmente esse crescimento se dá por oportunidade de emprego e o que parece não é o caso de Sorocaba, como iremos ver logo adiante nesse vídeo. Nos últimos anos, Sorocaba, além de aumentar o número de habitantes, viu o número de construções serem, seja verticais ou horizontais, e o aumento no preço dos imóveis, o que já era para ser esperado, na verdade. Mas será que o crescimento do número de habitantes trouxe também ganhos no mercado de trabalho? Vamos descobrir agora. Beleza, Fê, mas e o trabalho? Tem emprego em Sorocaba? Olha só que dado interessante que os números nos trazem. Em 2022, a taxa de ocupação na cidade ficou em 38,13%. Para a gente ter uma ideia, a taxa de emprego no Brasil, na mesma data, como referência é de 56,6%. Esses são os dados mais atuais que temos acesso pelo IBGE. Se você verificar no gráfico, verá que apesar do crescimento da população, Sorocaba não acompanha o crescimento em empregos, nunca passando de 38% de pessoas em idade ativa trabalhando. Ou seja, Sorocaba está consideravelmente abaixo dessa média nacional. Houve um leve aumento em 2022, o que é um sinal positivo, mas essa diferença para a média brasileira ainda acende uma luz amarela, talvez até vermelha. Então, se você está em busca de emprego, deve ter muita atenção nisso. Mas e a saúde? Algo muito importante. Como está na cidade? Vamos descobrir. E quando a gente fala em acompanhar o crescimento, a saúde é sempre um ponto crucial, na verdade, porque sem saúde você não consegue fazer nada. Em Sorocaba, os dados mostram que existem, na atualidade, 33 unidades básicas de saúde, as famosas UBSs, ou os postinhos de saúde. Como sempre falo, os postinhos de saúde são a melhor maneira de saber se a prefeitura está investindo na saúde. Lembre-se, no postinho é onde você faz todo o seu acompanhamento, e hospitais é onde você já está doente e precisa de alguma intervenção. Parece um número bom. Mas se a gente considerar a população estimada atual de mais ou menos 757 mil pessoas, e o critério padrão das UBS é uma UBS para cada 18 mil habitantes, a cidade precisaria de aproximadamente 42 UBSs. Isso já indica um déficit de mais de 9 unidades. Agora, se formos usar um critério um pouco mais exigente, de 12 mil habitantes por UBS, esse buraco aumenta para mais de 30 unidades faltando. UBS com o Programa de Saúde da Família devem atender no máximo 12 mil habitantes e sem o programa no máximo 18 mil habitantes. Cada cidade é uma mistura dos dois modelos, como eu sempre falo, de atendimento. Então no melhor cenário faltam 9 UBS e no pior 30 UBS. Óbvio que quantidade não reflete qualidade, mas como sempre falo, se você não tem um número mínimo, é quase impossível ter qualidade. Dados como se as UBS estão tendo qualidade, se tem medicamentos, só a prefeitura pode dizer.
O que se sabe é que na área da saúde em Sorocaba, a prefeitura é investigada por supostos problemas em contratos que chegam a 123 milhões de reais. É só você procurar que você vai achar no Google. O prefeito alega que essas acusações são causadas por forças ocultas. Bom, talvez a prefeitura deve ter problemas sobrenaturais e precise de alguma intervenção de exorcismo. Mas será que a qualidade de vida, como o saneamento básico, mantém bem na cidade? Vamos descobrir isso. Agora vamos falar de uma coisa essencial para o nosso bem-estar: saneamento básico. E aqui, Sorocaba manda muito bem em vários aspectos. Água encanada chega a 98,6% da população, quase todo mundo. Esgoto encanado, a cobertura também é excelente, com 97,2%. E a coleta de lixo está disponível para 99,8% dos habitantes. Quando eu falo números excelentes, estou falando em comparações com outras cidades no Brasil. Óbvio que sempre tem lugar para melhorias. Antes de falarmos sobre salário e segurança, vamos falar sobre uma coisa muito importante: educação. Como que está a educação na cidade? E para famílias com crianças e adolescentes, ou para quem simplesmente valoriza uma boa educação, uma boa formação, como será que está a educação em Sorocaba? Tenho boas notícias para vocês. Quando a gente olha para as notas do IDEB, que é aquele índice que mede a qualidade da educação básica de 0 a 10, a rede pública de Sorocaba se destaca. No ensino fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano, a nota da rede pública da cidade é de 6,3, enquanto a referência média para o Brasil é de 5,7. No Fundamental 2, do sexto ao nono ano, Sorocaba marcou 5,5 contra 4,7 do Brasil. E até no ensino médio, que costuma ser um desafio nacional, a nota pública é de 4,7, superando a 4,1 da média brasileira. Isso mostra um esforço consistente e resultados positivos na educação pública da cidade. Isso é um ponto para Sorocaba. Logicamente que não são números excelentes, porém estão ligeiramente acima da média brasileira e nós temos que ser justos com os números. Vamos agora falar de um ponto muito importante, os salários. Lembra que a gente falou de taxa de emprego? Pois é, apesar dela ser mais baixa que a média nacional, que está empregado ali na idade ativa, parece que Sorocaba tem uma renda um pouquinho melhor. O salário médio na cidade, segundo os dados, é de 3.721. Já a média brasileira fica em 3.542. Ou seja, são quase 180 a mais no bolso do trabalhador sorocabano. Uma diferença positiva de cerca de 5%. Não é uma fortuna, isso é verdade, mas já é um ponto a se considerar, na verdade. Porém, isso é a média. Tem pessoas que irão ganhar muito menos e pessoas que irão ganhar muito mais. Isso acaba distorcendo os salários. Não necessariamente que você vai ganhar esse valor. Mas e por a cidade estar crescendo, os preços geralmente também sobem. É aquela lei da oferta e procura. Então tem que ficar de olho, porque talvez o salário na cidade não acompanhe o crescimento de preços de bens e serviços. Antes de falar sobre segurança, saiba que é sempre importante melhorar a sua segurança. Por isso eu vou deixar uma câmera de segurança com ótimo preço, custo-benefício aqui no comentário fixado. Chegamos num tema que sempre preocupa todo mundo: segurança. Como será que Sorocaba se sai nesse quesito? Os dados sobre taxa de homicídios trazem um cenário relativamente positivo. Em 2022, a taxa de homicídios projetados para Sorocaba foi de 8,2 por 100 mil habitantes. Dados fornecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o IPEA. Para a gente ter uma base de comparação, a taxa no Brasil é bem mais alta, chegando a 24,5 por 100 mil habitantes. Ou seja, Sorocaba é consideravelmente mais segura que a média nacional nesse aspecto. É lógico que nós estamos falando sobre taxa de homicídios, que é uma maneira de você verificar se a cidade é violenta ou não. Agora, a sensação de segurança, ela é diferente. Obviamente, se uma cidade ela é violenta, ela não vai ter uma sensação de segurança alta. Sorocaba, ela tem números positivos.
Claro que o ideal seria ainda menos, e a taxa mundial de referência é de 6 por 100 mil habitantes, mas a tendência histórica entre 2012 e 2022, apesar de flutuações, mostrou uma queda geral nos últimos anos, o que é um ótimo sinal e indica melhorias no controle da violência. Apesar do crescimento da população, um alívio para quem busca mais tranquilidade. Sorocaba é uma cidade de muitos contrastes em plena transformação. Ela oferece um crescimento populacional vibrante, um salário médio formal um pouquinho acima da média nacional, uma educação pública com níveis ligeiramente superiores à média e seguranças bem melhores que em muitos lugares no Brasil. Por outro lado, tem desafios importantes pela frente. Precisa urgentemente de mais unidades básicas de saúde, os postinhos, para dar conta das pessoas que estão chegando na cidade. E o mercado de trabalho ainda precisa se expandir. Me diga nos comentários se você acha que vale a pena morar na cidade, comparando com a sua. Vou deixar uma playlist com outras cidades que já analisei aqui no canal, aqui do lado, te vejo lá.